temos que mudar muitas vezes algumas coisas, porque o nosso Deus nos ensina. Por que outra hora nós agíamos de um jeito, e por que agora está mudando a nossa forma de às vezes agir? Porque nós entendemos que Deus também quer que nós melhoramos, que nós evoluímos. Porque se nós ouvirmos uma palavra dessa, se essa palavra não trazer para nós uma reflexão, uma melhora, nós estaremos o quê? Deixando de praticar e de ouvir aquilo que Deus está falando conosco. Então nós podemos mudar, nós podemos melhorar. Mudanças por melhoras é louvável, porque Deus quer isso de nós. Senão eu ia dizer, cresceis na graça e no conhecimento. Deus quer ver a igreja num crescimento, irmãos. E quando nós, como cristãos, passamos a conhecer mais, começamos a entender mais aquilo que Deus quer nos ensinar, nós deixamos muitas vezes de ser enganados. Muitas vezes até mesmo de agir de maneiras que desagrada a Deus, porque estamos buscando já cada vez mais a conhecer. Então nós vamos ver que essa mulher aqui, ela vai ter 3 atitudes, e já deixando bem claro aqui, que isso aqui, essa palavra não é só aplicada para as irmãs, mas também é para os irmãos, é para os jovens, é para os adolescentes, é para mim também, porque nós podemos desfrutar de bênçãos maiores da parte de Deus. Então nós vamos ver que essa mulher, no contexto aqui, ela hospedou um profeta na sua casa. Decidiu fazer um quarto, onde nesse quarto tinha uma cama, tinha uma cadeira, tinha uma mesa e tinha também ali uma luminária, né? Ou uma candeia, para que eles pudessem ler ali quando ele viesse de viagem e parasse naquela casa, naquele quarto. Naquele contexto, ela agora é chamada pelo profeta, e o profeta vai dizer para ela que ela vai ter um filho. Ela logo questiona esse profeta, dizendo: como que eu posso ter um filho se não dá? O tempo já passou. O profeta vai dizer: daqui ao tempo de vida, daqui 9 meses, que é o período da gestação, você vai segurar uma criança no colo. Essa mulher sai e passa um tempo e ela ganha essa criança. Chega um momento que essa criança, ela vai para a roça trabalhar com seu pai, já está numa idade onde vai para a roça. E lá na roça ela sente mal, com dor de cabeça. O pai dele manda que o servo pegue essa criança e leva para sua mãe. A sua mãe pega essa criança e está ali com aquela criança, cuidando, porque está doente, está com dor, só que não passa aquela dor. Ela leva até o quarto onde o profeta ficava, quando vinha de viagem, deixa a criança ali. A criança já não tem mais vida. E ela sai e vai até o profeta. E aqui nós vamos começar a ver essa atitude que essa mulher teve, que vai aqui, nesta noite, nós estaremos falando dessa palavra. Então nós vamos ver qual que é a primeira lição que nós aprendemos com essa mulher, com a sunamita. Primeira lição, é uma mulher que ela tem um amadurecimento. Ela tem um amadurecimento, ela já tem uma estrutura onde ela é madura o suficiente nas decisões que ela vai tomar. Percebe que é uma mulher que ela não vai desesperar na hora de tomar uma decisão. Ela tem um amadurecimento. E o amadurecimento traz para a vida dessa mulher, irmãos, primeiro uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Por quê? Porque a parte de cuidar das coisas da casa, da parte de olhar para essas coisas, era dela. E ela entendia isso. E por ela ser uma mulher madura, uma mulher estruturada, dizendo assim, ela olha para a situação, ela coloca o menino na cama do profeta, já morto. Ela manda com que o servo manda trazer um jumento arriado, e ela manda um recado para o marido. Ela vai mostrar para nós aqui que ela, por ser uma mulher que já tem um amadurecimento, ela assume uma responsabilidade que não precisaria ser dela. O marido dela poderia ir. E essa responsabilidade que ela tem vai trazer para dentro do contexto da vida dela, vai fazer com que Deus age, com que Deus trabalha. Porque essa mulher, ela está tomando algo que poderia ser o homem fazer, mas ela decidiu fazer. Segundo esse amadurecimento dela, traz para a vida também dessa mulher e também para essa família, confiança. Responsabilidade e confiança. Por quê?
Porque o homem poderia pensar assim, mas calma aí, essa mulher está indo atrás do profeta, mas o que ela quer atrás desse profeta? Só que a confiança que ele tinha nela não permitiu com que a mente dele vagasse para buscar pensamentos negativos. A confiança que ele tinha nela não permitiu com que ele ficasse imaginando que ela poderia trair ele. Ele está trabalhando no serviço e ela também não avisa para ele o que aconteceu. Ela só diz para ele que vai até o profeta e que vai tudo bem. Que vai tudo bem. Aqui essa mulher mostra uma confiança, uma certeza daquilo que ela está fazendo. A decisão que ela está tomando aqui é uma decisão muito séria. Mas ela está tão convicta daquela decisão que ela está tomando, que ela vai até o profeta. Isso vai fazer com que o marido vai o quê? Continua trabalhando. Continua fazendo os seus afazeres. E ela agora está indo o quê? Até o profeta. Então, quando nós olhamos para esse contexto, nós entendemos que nós, como servos de Deus, nós precisamos amadurecermos. Quem que não precisa amadurecer, irmão? Não, pastor, eu sou maduro o suficiente. Não, nós precisamos amadurecer. Sabe por quê? Porque nós precisamos tomar decisões todo o tempo. Por exemplo, você para vir para a igreja hoje, você teve que tomar uma decisão. Senão você não viria. Para você chegar na tua casa e jantar, você tem que tomar uma decisão. Porque você pode dizer assim, eu não quero jantar. É uma decisão. Todo o tempo nós tomamos decisões. Tem decisões que ela vai interferir na minha vida. Tem decisões que ela vai interferir na vida da minha esposa. Mas tem decisões que vai interferir na vida da minha família por um todo. E na hora de tomar essa decisão, eu preciso ter o quê? Responsabilidade. Eu preciso transferir para aqueles que estão envolvidos nessa decisão uma confiança. Você imagina você tomando uma decisão e essa decisão que você toma vai prejudicar alguém, essa pessoa vai de alguma maneira ficar chateada porque essa pessoa não confia. Então percebe que essa mulher está tomando essa decisão porque ela tem um amadurecimento, ela tem uma capacidade de dizer, eu vou fazer o que é certo. E entenda que se ela fosse falar com o vizinho, com a vizinha, o que ela está fazendo é certo, mas alguém ia dizer para ela não fazer isso. Alguém iria para ela não fazer isso. Percebe que Deus ele está aqui olhando para essa atitude, porque, irmão, Deus está no controle de tudo. Só que você percebe que tem coisas que Deus ele não interfere. Ele não vai interferir por quê? Porque ele vai esperar de nós fazer alguma coisa. Quando essa mulher decide ir até o profeta, ela está tomando uma decisão que vai mudar todo o contexto da história. Só que nós vamos perceber que quando ela chega lá, ela também vai ter uma outra atitude, que é uma outra lição, que é a segunda lição que eu aprendo com essa mulher, que essa mulher tem o quê? Ela tem um equilíbrio emocional. Isso também é uma coisa que nós precisamos também aprender. Pastor, eu já tenho equilíbrio emocional, será? Nós precisamos melhorar também nosso equilíbrio emocional, irmãos. Aprender a lidar com as nossas emoções. Porque, como eu já disse outras vezes, existem várias reações chamadas de emoções. Nojo, tristeza, medo, raiva, e tudo isso se envolve com questão de emoções. Essa mulher tem um equilíbrio emocional tão grande, que quando ela chega, o profeta vai dizer assim, ó, vai de encontro com ela, Geazi. Geazi vai. Só que Geazi, ele é um servo. E por ser servo, principalmente um profeta, ele está sempre empolgado. Ele vai chegar nessa mulher e ele vai dizer assim, vai bem contigo? Percebe que é uma sequência de perguntas aqui. Será que é por causa que o escritor quis colocar por acaso? Ou será que tem um significado em cada pergunta dessa? Tem significado. Tem importância. Porque quando ele diz assim, vai bem contigo, ela poderia falar assim, você acha que está bem comigo? Olha na minha cara. Você acha que eu estou bem? Se eu tivesse bem, estava na minha casa, cuidando dos meus afazeres.
Eu não ia deixar minha casa andar todo esse tempo para vir aqui atrás de vocês. Você acha que eu estou bem? Não. Você faz essa pergunta para mim? A mulher poderia descer do salto, como diz o ditado aí, né? E falar um monte, vai xingar e reclamar com o servo. Só que o controle emocional faz com que ela entenda que ele é servo. Que ele não vai poder fazer muita coisa. E ele está sendo educado. Está sendo educado. É aquela questão, irmãos. Às vezes, sabe assim, você, por exemplo, chega numa situação de vou no hospital, vamos dizer assim. Você chega no hospital e aí você olha para a pessoa lá na cama, né? Sentindo dor. Mas qual que é a tua pergunta? Essa é a pergunta. E aí, você está tudo bem? A pessoa está ali dizendo, ela está ali, meu Deus, a pessoa está ali gemendo de dor, não está aguentando, você chega e aí, como é que você está? Tudo bem? Não está bem. Mas nós automaticamente vamos fazer essa pergunta, você está bem? Você chega numa pessoa, a pessoa está ali triste, de cabisbaixo, olha o que está acontecendo, você está bem? Calma aí, ela não está bem, por causa que ela já está reagindo daquele jeito ali. Mas é um costume nosso, nós temos essa, de chegar e fazer essa pergunta. Geazi, ele chega e faz a mesma coisa, e aí, vai bem contigo? Ele não diz assim, ó, o profeta mandou perguntar se está bem com você. Não. Porque quando ela vem, logo eles entendem, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Porque para ela vir, é porque alguma coisa está acontecendo. Então o que o profeta vai dizer? Vai você primeiro de encontro com ela. Fala com ela. E aí essa mulher vai dizer assim, aí ele vai fazer uma segunda pergunta, né? Porque na primeira pergunta não responde. Ele faz a segunda pergunta. Vai bem com teu marido? Ela poderia dizer assim, não vai nada bem com meu marido. Porque aquele pilantra, aquele irresponsável, viu que a criança estava com dor de cabeça lá no trabalho, e ele não foi um homem de colocar aquela criança em cima de um animal e levar no médico. Porque muitos fariam isso, irmão. Não está bem com meu marido. Porque quando eu chegar em casa, o negócio vai estreitar para o lado dele. Quando eu chegar em casa, eu vou falar um monte para ele. Ele vai ver. Porque ele é um irresponsável. Ela fez isso? Não. Por quê? Porque essa mulher ela tinha um equilíbrio emocional. Ela não agiu com as emoções. Ela agiu no momento de uma frieza que é de até admirar. Admirar, irmão, porque se colocar 100 mulheres ou 100 homens para poder viver a mesma cena, provavelmente eu acredito que muitos poucos vai conseguir ter o controle que essa mulher teve, essa capacidade que ela teve de olhar para o Geazi e ele dizer assim, vai bem com teu marido? Vai bem, meu marido. Ele está lá no trabalho, está trabalhando, está com saúde, está lá fazendo a parte dele, está lá cumprindo seus compromissos. Aí ele vai fazer uma outra pergunta, porque ele está percebendo que ela está, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. E percebe que aí envolve toda a família. Ele começa por ela, passa pelo esposo, agora pelo filho. Vai bem com o teu filho? Com o meu filho? Você acha que está bem? Eu tenho uma má notícia para dar para vocês, principalmente para o profeta. Meu filho está morto em casa. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Agora eu vim aqui porque vamos ver se vocês vão... E ela poderia descascar o Geazi, igreja. Só que ela olha para Geazi e diz, vai bem. Vai bem, Geazi. Vai bem por causa que você não vai poder me ajudar muito se eu falar para você o que está acontecendo. Vai bem por causa que eu entendo que eu vim buscar uma ajuda e eu sei que eu vou receber uma ajuda. Vai bem por causa que mesmo que a situação tá lá em casa daquele jeito, mas eu estou procurando ter um controle sobre as minhas ações. Porque, irmãos, como eu disse, por que nós temos que buscarmos a melhorar? Porque as nossas ações, as nossas palavras,
ela saiu, ela vai atingir, ela tem poder. Ela tem poder. E às vezes, se nós não refletir sobre isso, nós muitas vezes achamos, não, tem que ser assim mesmo, não é assim mesmo. Eu estava ouvindo uma mensagem hoje e a pessoa que estava pregando dizia assim, muitas vezes o nosso filho vai falar com eles, e aí para nós usar a autoridade, nós vai dizer para ele, olha aqui em mim. Aí parou, olhou. Não precisa mais aumentar o tom de voz, porque você usou aquele tom com um tom de autoridade e pediu para a criança olhar, ela olhou. Então ela já parou de fazer o que tinha de fazer e parou e olhou. Agora, então quer dizer, agora deixa eu falar, mas eu posso mudar, eu posso melhorar meu tom. E aí a gente tem que entender que é necessário, igreja. É necessário, no trabalho, no dia a dia, nós temos que trabalhar com as nossas emoções, porque nós vivemos num contexto onde muitas vezes nós podemos agir e depois nós se arrepender. Se você for puxar na memória, quantas coisas você já falou e já fez e hoje se arrepende? Eu sou um desses. Quantas coisas que eu já falei e já fiz que hoje eu me arrependo? Só que eu não tenho que ficar agora apegado com aquilo que passou. Eu tenho que melhorar, porque agora para frente eu posso fazer melhor. Então essa mulher, ela entende que as reações dela poderiam atingir quem não teria nada a ver, porque era o servo. E ela tinha consciência que ele era servo. Então qual que é a resposta que ela vai dar para ele? Lá em casa está tudo bem. Está tudo bem. Só que daí ela sai agora desse contexto de perguntas, né? Desse crivo que ela passa com Geazi. E aí nesse contexto precisa entender que Deus está agindo, mas Deus também está permitindo. E aqui que é interessante, porque se você não entender que Deus está permitindo, você vai meter o pé pelas mãos. Você vai meter o pé pelas mãos. Eu já disse aqui uma vez que eu já vi pessoas sendo mandadas embora porque a pessoa disse para o encarregado, cuidado, porque eu sou homem de Deus, eu oro no monte. E passou um dia, a pessoa foi mandada embora. Por quê? Por causa que a pessoa, por causa do momento, agiu na emoção, achando que Deus ia aprovar o erro dele. Irmão, Deus não aprova erros. Pastor, mas o senhor é pastor, pregador, e se for o senhor? Deus não aprova. Deus não aprova. Se eu estou agindo com desobediência dentro de uma hierarquia, seja no trabalho, seja onde eu estiver, irmãos, Deus não aprova. Nós temos que entender isso. Porque nós estamos vendo muitos cristãos hoje, igreja, que estão perdendo oportunidade, perdendo trabalho. Muitas vezes o ímpio está falando as coisas para ele, por quê? Porque muitas vezes acha que por ser um cristão está em condições de bater de frente, está em condições de querer questionar, de querer. Tem coisas que você vai falar, mas se você tem razão, fala, se não tem, fica quieto. Coisa que você não escuta. Porque, igreja, nós temos que entender uma coisa: se o meu superior chega em mim e fala, faz isso para mim, não tem por que dizer, não vou fazer, porque eu não estou bem com você, eu não vou fazer porque eu estou com raiva. Ué, eu não vou fazer por causa que lá em casa eu briguei com a minha esposa, com o meu esposo, eu saí de casa, eu não estou bem de saúde, eu não estou legal, eu não vou fazer. Você vai acabar perdendo o teu emprego, porque você está agindo na emoção. No momento que você deveria, calma aí, eu não estou bem, mas eu preciso entender que eu tenho um compromisso, eu preciso fazer. Então aqui Deus não está agindo ali naquele contexto no sentido de operar naquele momento, mas Deus está só observando para a atitude. Deus só está olhando para a atitude dessa mulher para ver como que ela vai agir. E o que vai fazer com que as coisas aconteçam na casa dela é a atitude dela quando sai de casa. Ela saiu de casa e quando ela vai chegar até o profeta. É a atitude dela. Então percebe que quando ela chega até lá, ela vai ter uma atitude que vai louvar a Deus. Que vai louvar a Deus, irmão. É fácil? Não é. Mas ela mostrou que pode. Pode. É aquele momento que você não está bem de saúde
E aí, em vez de você ficar assim, ai meu Deus, não estou bem, ai meu Deus, faz alguma coisa, ai meu Deus, misericórdia, ai Deus, eu sirvo o Senhor, ai meu Deus. Deus, seja louvado. Senhor, tudo está nas tuas mãos, tudo é para a glória do teu nome. Deus, eu te exalto, eu te glorifico, seja glorificado. Minha esposa chegou em casa ontem e estava ruim. Deitada na cama. E eu poderia chegar, ai meu Deus, e agora, Jesus? O que vai fazer, meu Deus? Porque minha esposa vai dirigir o culto das crianças amanhã, hoje à noite. Ai, Jesus, a minha esposa está passando mal, e quem vai dirigir o culto? E aí eu falei, Jesus, tudo é para a glória do teu nome. Se a minha esposa não puder ir para o culto, alguém vai dirigir o culto, ela vai fazer o culto, vai acontecer o culto, mas tudo está no controle do Senhor, tudo é para a glória do teu nome. É porque alguma coisa eu preciso tirar disso. Alguma lição eu tenho que aprender, não adianta desesperar. Então essa mulher, ela está ali, mas Deus está agindo. Deus está preparando o cenário para que o milagre aconteça. Então entenda, no teu dia a dia, muitas vezes Deus vai preparar o cenário, mas muitas vezes por causa da tua ação, da tua reação, você pode atrapalhar algo que Deus fazer na tua vida. Então o que essa mulher vai fazer? Ela agora vai sair do contexto, está tudo bem? Está tudo bem? Então beleza. Agora ela vai fazer o quê? Ela vai até o profeta. Por que ela vai até o profeta? Porque é o profeta que ia ajudar ela naquilo que ela precisava. Aqui, irmão, nós também temos que refletir sobre isso. Nós estamos vendo muitas pessoas se dando mal porque estão buscando ajuda nos lugares errados, nas pessoas erradas. Tem crente que está buscando no ímpio ajudas que um cristão, um irmão poderia ajudar, mas não dá o braço a torcer, não está tendo humildade de fazer isso, de pedir ajuda. Eu vou falar nem do pastor, eu vou falar de irmãos. Pessoas que estão buscando ímpios, de pessoas que não têm condições, mas não tem uma estrutura espiritual, não tem uma estrutura emocional para lidar, e a pessoa tem que buscar ajuda, em vez de buscar ajuda na pessoa certa. E isso acaba atrapalhando a vida da pessoa, e também atrapalhando até mesmo o contexto da obra de Deus, porque alguém vai dizer aí, ó, fulano estava passando por necessidade. Aí foi lá na casa do vizinho, do Bertano, que nem da igreja é, e foi pedir ajuda. Mas cadê a igreja? Cadê os irmãos da igreja? Cadê o pastor da igreja? Sabe por quê, não? Falta de sabedoria. Aí o que acontece? Olha como acontece quando Deus age. Porque Deus permite isso. Deus permite que o problema seja resolvido por momentos, mas logo volta de novo o mesmo problema. A pessoa fica patinando, não consegue sair daquele, vamos dizer, daquele círculo. Ela fica rodeando, sabe por quê? Porque ela está fazendo aquilo que não é certo. E eu disse aqui que Deus, ele atenta para tudo isso. Para tudo isso. Vamos pegar um exemplo. Se eu estou passando por uma necessidade e eu posso buscar ajuda, eu busco ajuda no meu patrão ou eu busco ajuda com o meu pastor presidente? É uma escolha. Eu sei que se eu for no meu patrão, ele pode me ajudar. Eu sei que se eu for talvez de pessoas lá da empresa que está no contexto do dia a dia, pode me ajudar. Eu sei que tem irmãos aqui que se eu buscar bem, pode me ajudar. Mas quem que eu tenho que ir primeiramente? No meu pastor presidente. Por quê? Por causa da hierarquia, ele vai entender e eu não vou escandalizar. Mas depende de quem eu buscar ajuda, pode até se escandalizar. Misericórdia, o pastor precisa de ajuda, meu Deus. Que mundo é esse, Jesus? Ai, meu Deus. A pessoa se escandaliza. E Paulo vai dizer, irmão, que se nós for fazer alguma coisa que escandaliza, é melhor que nós não faz. Então percebe que essa mulher, ela vai o quê? Ela vai buscar agora, ela vai até o quê? Até o profeta. E no profeta, as suas emoções começam agora a dar vazão, sair. Ela vai dizer ao profeta, olha, eu não pedi um filho. Porque ela está sendo sincera também. Deus está olhando para a sinceridade do coração dela. Ela poderia chegar assim, o que eu falei para você?
O que eu disse para você quando você falou que eu ia ficar grávida? Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, não. Eu não pedi um filho. Você profetizou na minha vida que eu ia ter um filho. Aqui, mandando uma resumida daquilo que mais ou menos que ela falou. Você prometeu, você falou que Deus me dá um filho. Você profetizou na minha vida. O meu filho veio. Só que agora tem um porém. Ele está agora lá no quarto que eu fiz para você. E ele está morto. Está morto. O profeta vai olhar para ela e para o Geazi vai dizer: Geazi, então, pega aqui o meu cajado. Pega o meu cajado, pega o cajado. Põe na mão dele. Leva. Não cumprimenta ninguém. Chega lá e coloca sobre o menino. Ela olha para ele e fala assim: ah, tá. Você acha que eu saí da minha casa e vim até aqui? Você acha que eu tive toda essa graça de poder contar minha situação para você? E eu vou sair daqui e você vai continuar aqui? De maneira nenhuma. Então você precisa entender que você vai comigo. Eu só vou sair daqui se você for comigo. Porque eu sei com quem que está a unção de Deus. Eu sei que é você que pode me ajudar. E aí essa mulher vai fazer o que, irmãos? Ela vai sair daquele monte ali com o profeta. Geazi está tudo empolgado. Por quê? Porque é servo. Opa, o profeta me deu uma ordem, então vai acontecer. Opa, eu vou chegar lá, vou apanhar um cajado, a criança vai levantar e vai acontecer. Só que tem um porém. Deus prova para ver também a atitude do profeta. O profeta, quando ele sai agora com ela, porque ela sabe que se o profeta não for, aquilo que ela precisava não ia acontecer, ela precisava que o profeta fosse. Porque se o profeta falasse assim, olha, presta atenção, se o profeta falasse assim, ó, assim diz o Senhor para você, esse jovem vai com esse cajado e lá o teu filho vai reviver. Só que o profeta, ele vai ter uma atitude, ele vai dizer assim, olha, eu não estou sabendo de nada. Por causa que quando Deus está acontecendo, Deus não revelou para ele que o menino estava morto. Quando ele vê a mulher, ele não está sabendo que o menino está morto. Então ele, no momento ali, ele só viu ela vindo. Por isso que ele está fazendo essas perguntas. Está bem com você? Está bem com o teu marido? Está bem com o teu filho? Por quê? Porque ele está querendo saber de alguma coisa, porque não é normal dela vir até ele. Só que também não tinha ainda a informação que o menino estava morto. E ela disse, você precisa ir comigo, porque senão eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa mulher, ela sabe em quem buscar ajuda. Segundo, ela sabe que aquela ajuda, ela tem que ser por completa, não pela metade. Não adianta você procurar, por exemplo, pastor, eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque eu preciso de uma oração. Aí eu falo assim, irmã Rosa, ora por ela. Ora por ele. Se você me procurou é porque você está precisando da oração minha, não é da Rose. Aí eu passo para a Rose. O que vai acontecer? Vai vir um ponto de interrogação na tua cabeça. Primeiro era o pastor que eu queria que orasse, porque eu precisava da oração do pastor. Segundo, é por causa que, será que a irmã vai orar? Vai acontecer? Então, quando Geazi sai empolgado na frente com aquele cajado, ele vai chegar na casa lá e vai colocar isso no menino e nada vai acontecer. E nada vai acontecer. E por que não acontece? Porque Deus queria honrar quem? O profeta. Deus queria usar o profeta. Porque foi ele que profetizou. Foi ele que falou que ela ia ficar grávida. Não foi Geazi. Então Deus estava olhando para a atitude dele. E aí ele vai. E quando ele chega lá em cima, ele vai ter que fazer algumas, vamos dizer assim, algumas práticas ali, né? Ele vai colocar o seu corpo sobre o menino. E não é só simplesmente chegar e deitar o corpo sobre o menino. Vai ter uns detalhes. Se você for ler o texto, vai ver que ele colocou a mão sobre o menino. Ele colocou o corpo sobre o menino, ele colocou o olho sobre o menino, o seu nariz no mesmo contexto do menino, e ele vai fazer isso e nada vai acontecer. Ele vai levantar, ele vai andar no quarto, ele vai estar, daqui a pouco ele volta de novo. Só que o texto vai dizer para os irmãos entenderem. Eu vou ler o texto.
Depois voltou, lá no 34, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Lá, irmãos, na casa, lá embaixo, a mãe está esperando uma resposta. Morta, já sabia que já estava morto, então ela está aguardando. O profeta está para lá e para cá agora, porque a primeira vez que ele sobe nesse contexto que nós falamos, o corpo da criança aqueceu, já é um bom sinal. Por quê? Porque se aqueceu, é sinal que o sangue voltou a circular. Só que tem um porém, ainda não está vivo, ainda não voltou a respirar. Ele vai para lá e ele volta para cá. Você percebe que tem coisas na tua vida e na minha vida que vai acontecer, mas Deus vai permitir umas etapas primeiro? Não adianta. Não, Deus, eu quero assim, pá, vai ser assim. Vai ter algumas etapas. E nessas etapas Deus vai estar testando você, se realmente você está em condições de receber o milagre. Essa mulher poderia subir lá e meter a mão na porta, poderia entrar lá e fazer um pampeiro e dizer: cadê meu filho? Por que meu filho morreu? Começar a gritar, começar a fazer uma bagunça, poderia ir nos vizinhos dizer: ai, não, ela está lá embaixo esperando uma resposta do profeta. O profeta ora, faz o primeiro ritual e nada acontece, o corpo aquece, mas a criança não volta, não respira. O profeta não desce lá embaixo e diz: olha, você não tem mais jeito, não posso fazer mais nada. Percebe que o milagre está acontecendo por etapa. Por etapa. Então entenda que tem coisa na tua vida, tem milagre que vai acontecer também na tua vida que é por etapa, não é de uma vez, porque se acontecer de uma vez, nós podemos agir na empolgação. E se nós também não saber esperar, nós vamos atrapalhar o trabalhar de Deus. É por etapa, porque Deus está te moldando, está te forjando nesse período, nessa etapa. Pastor, mas já faz 1 ano, já faz 2 anos, já faz 10 anos. Não se preocupe, se você está fazendo a tua parte, confiando, Deus está fazendo a parte dele. Então o profeta volta de novo e sobe sobre aquela criança e agora faz a mesma coisa, e aí ele vê que a criança agora respira. O que ele vai fazer? Então ele vai fazer assim, ó. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. Ele poderia, olha para você ver, irmão, como que Deus trabalha. Ele poderia descer assim, vamos ler o 37, ele diz assim, ó. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou a terra, e tomou o seu filho, e saiu. Ele poderia pegar na mão do menino e descer assim: chama a vizinhança, chama, pode chamar, porque eu sou de Deus. Chama a vizinhança, vem a multidão, vem que eu vou descer com ele. E quando eu estiver descendo com ele, você vai dizer: olha, gente, ele estava morto. E aí ele se tornava nada disso. Manda chamar ele. Mandou chamar o esposo? Não, mandou chamar ela. Por quê? Porque foi ela que foi atrás do profeta e ela que precisava do milagre. Chamou a vizinhança? Não. Chamou só ela. Porque ela que precisava do milagre. E quando ela subiu, ele disse: ó, está aqui o teu filho. Olha como que é forte ele quando vai dizer assim, ó. E chamou e veio a ele. E disse ele: toma o teu. Porque quando eu profetizei para você, eu disse que Deus ia dar um filho para você, era teu. Quando eu falei lá atrás que você ia ficar grávida e você ia ter, é teu. Irmão, o que é teu é teu. Ah, pastor, o que é teu é teu.
Se Deus se prometeu em te dar, vai ser seu, só que tem que entender uma coisa, há um processo, e nesse processo Deus está olhando como você está agindo, no contexto de um amadurecimento, no contexto de uma emoção, no contexto de buscar orientações, porque tem pessoas que também não estão buscando orientação no lugar certo. O que é que aconteceu com Saul. Saul tem um reinado que poderia tudo para dar certo. Mas o que ele fez? Ele começou a buscar em outros lugares revelações para que ele continuasse conduzindo o reino dele. Buscando em outros lugares, em fontes que não é louvável a Deus, para consultar a respeito daquilo que ele deveria fazer. Irmão, se você tem que buscar uma fonte, se você tem que buscar uma orientação daquilo que você tem que fazer, busque em Deus. É em Deus. É em Deus. Ai, vizinha, sabe? Eu estou pensando em pedir as contas. Aí a vizinha fala para você, pede mesmo. Não, lá ele não te valoriza, lá não sei o quê. Vizinha, eu estou pensando em fazer tal coisa, faz mesmo. Vizinha, eu estou pensando em fazer um empréstimo, faz mesmo, mete a cara, porque daqui a pouco você está devendo aí eu vou ficar olhando para você aí com cobrança na porta da tua casa. Percebe que muitas vezes, irmão, nós temos essa disposição de buscar, muitas vezes, pessoas que não podem nos ajudar, conselho e orientação que somente Deus pode nos dar. Mas essa mulher, ela foi recompensada, sabe por quê? Ela foi recompensada pela fidelidade dela com o esposo e com a casa a qual ela tinha o cuidado. Essa mulher foi recompensada por quê? Porque ela foi uma pessoa responsável. Ela tinha responsabilidade. Irmão, Deus sempre vai honrar pessoas responsáveis. Irresponsável Deus não honra. Sabia? E isso serve para todas as áreas, irmão. Pessoas que são responsáveis, que assumem responsabilidade, Deus só tem a honrar. Pessoas que entendem que é necessário o quê? Ser perseverante. Tem que perseverar. Tem que ter amadurecimento. Tem que ter responsabilidade. Não adianta. Hoje eu faço, amanhã não faço. Ontem me colocaram uma tarefa para fazer no serviço, eu fiz. Amanhã, se colocar, eu meto o pé no balde, mas não faço. Já não serve. Deus não honra. Eu agi assim hoje, mas amanhã eu não. E aí? Nós temos que ter responsabilidade, igreja. Então nós, como você temos que entender, isso é um processo. Por quê? Porque todas as vezes que você começa a agir com responsabilidade, entenda que também vai aumentar na tua vida algo a mais. Algo a mais. Você imagina se eu dou o microfone aqui para algumas pessoas que já passou nessa igreja? Pessoas que já pegou esse microfone, já falou tantas coisas aqui nesse culto tão bonito, mas não tinha responsabilidade, chegou uma hora que não fica. Não adianta, irmão. Nós temos que ter responsabilidade. Não estou falando que nós temos que ser, todo mundo é perfeito, mas tem responsabilidade. Nós temos que entender que Deus vai honrar nós pela perseverança. Não é simplesmente porque eu fiz uma vez. Eu vim aqui, preguei uma vez e Deus operou e Deus falou e o irmão chorou e foi glória, aleluia. Pronto, agora é tudo. Calma aí. Se você não for perseverante, não vai resolver nada. Sabe por quê? Não? Tem dia que eu vou pregar e eu sei que tem alguém que vai dar glória a Deus, aleluia. Mas tem dia que eu vou pregar também, que alguém vai olhar para mim e falar assim, pastor, eu estou com uma cara que eu chupei um limão. Mas nós temos que ser perseverantes. Tem momento que você vai dobrar o joelho e vai dizer, Deus, hoje eu estou disposto a orar, e se for preciso eu vou atravessar a noite. Mas tem dia que você dobra o joelho e fala, Deus, hoje se o Senhor não tiver misericórdia de mim, olha, é a tua misericórdia, porque hoje eu não estou. Seja perseverante, irmão. Seja perseverante. Alguém disse para mim essa semana, falou assim, olha, eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa e ele disse assim que ele consegue ler
eu acho que é 50 livros, não sei, 100 livros por ano, por causa que ele persevera todo dia. Todo dia ele acorda, parece que às 5 da manhã, ele faz aquela parte que tem que fazer, e aí ele vai ler o livro. Aí ele falou assim, é a mesma coisa de você. Você está aí quase 2 anos gravando vídeo todo dia, mas porque você tem que estar perseverando. Eu falei, é isso mesmo. Porque teve dia, irmão, de eu olhar assim e falar assim, não vou fazer isso aqui hoje não. Teve dia de eu levantar da cama assim e pensar, meu Deus, eu poderia voltar de novo, né? Parece que a noite foi tão curta. Teve dia de entrar aqui e dizer, Deus, eu vou entregar e vou embora, estou fora. Só que daí, irmão, tem dia que a gente pega, Deus, eu vou preparar a mensagem, não. Não vou falar nada. Caminho. Mas por quê? Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou perseverar? E aí você pensa que Deus fica lá com um chicote no céu? Você não vai ler a Bíblia? Toma! Toma! Você vai ler a Bíblia? Ai, Lidinho! Você não vai pregar? Toma! Toma! Você vai pregar? Ai! Não! Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Deus sabe que nós podemos fazer. E Ele somente está confiando. Eu fico muitas vezes observando, irmão, nós queremos tanta confiança do homem, e muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus está confiando para nós. Ai, pastor, se me colocasse para fazer isso, olha, vai ser, o homem confiar para fazer isso, vai ser bênção, lá na onde que eu estou, não sei o quê, mas o que Deus colocou, irmãos? Responsabilidade. Então, irmãos, que nós, como servos de Deus, possamos entender que Deus, Ele está olhando para nós, por isso que ele diz que Deus, Ele não dorme nem cochila, Ele está olhando em todo o tempo onde nós estamos. Nossos atos de responsabilidade e o nosso ato de responsabilidade, que pode muitas vezes nos comprometer. Então, que nós devemos ficar com essa palavra, refletir concernente a questão, calma aí, como que eu posso agir?